Essa aqui é só uma pequena demonstração de uma aplicação que vai fazer um insert no banco de dados, tá? Só para mostrar como funciona esse acesso remoto, tá? De um cliente num servidor de banco de dados, tá? Então, para esse exemplo, eu vou usar como banco de dados MySQL e uma aplicação desenvolvida em Python, tá? Basicamente a aplicação carrega os dados a partir de um arquivo que vai estar salvo ali numa determinada pasta, tá? E esse arquivo obedece um formato, tá? Que é conhecido pelo Python e faz o insert remotamente nesse banco de dados, tá? Basicamente é isso. O banco de dados nesse caso está instalado no Ubuntu, o MySQL, e a aplicação está rodando numa outra máquina que tem como sistema operacional o Windows 7, tá bom? Então, para você no Ubuntu, para você instalar o MySQL é uma tarefa bem simples, tá? Não é nada mais que isso aqui. Deixa eu... Tá? Então seria isso aqui. Tem um outro segmento aqui. Tem que ver, tem vários tutoriais aí na internet falando como fazer isso, tá bom? Depois então de feita essa instalação, aí você precisa executar esses carinhas aqui. Não é esse aqui não, desculpa. Tá. Então, para fazer acesso a partir da máquina, a partir do localhost, não precisa fazer nada disso. Mas para um usuário fazer acesso remoto, aí sim você tem que criar um outro usuário, tá? Porque o acesso de root remotamente não, por padrão já é bloqueado, mas você pode até fazer a configuração para ter esse acesso com root. Só que não é legal, né? Em termos de segurança não é aconselhado, não é aconselhável fazer isso, tá bom? Então sugiro você criar um outro usuário e aí dá privilégios para esse usuário, tá bom? Estão nesses comandos aqui. Então você faz isso tanto para acesso para aplicação rodando na própria máquina, tá? Por isso que aqui está localhost, como também para acesso a partir de outras máquinas, tá? Então, se não fizer isso aqui, não vai funcionar, tá? Não vai dar acesso negado, tá bom? Além disso, depois você tem que ir lá nesse carinha aqui, tá? E fazer essas alterações aqui. Inserir a porta 3306 e o IP do servidor onde vai estar instalado o MySQL. Se você for ver aqui, eu já fiz isso. Opa. Deixa eu mostrar aqui. Então tá aqui, eu já fiz essa alteração e também já coloquei o IP do meu servidor, que é esse aqui, tá? Da rede local. Beleza? E aí você precisa depois executar esse comando aqui, MySQL restart, para ele recarregar as configurações, tá bom? Então é isso. Então rodando já o servidor de banco de dados, a gente precisa criar uma tabela
no formato lá do que tem os mesmos atributos que estão descritos lá no arquivo, no qual a aplicação vai trabalhar. Então, vou só mostrar aqui rapidamente. Cadê? Tá. Vou acessar outra máquina, onde está rodando a aplicação. Aqui. Então tá aqui. Esse aqui é o formato do arquivo que a aplicação vai ler, tá? Tá no formato JSON, é um formato conhecido aí, que várias linguagens de programação têm a biblioteca para ler esse tipo de arquivo, tá? Então esse aqui é só um exemplo de dados que são capturados de um sensor ADS-B, tá? Esse sensor vai estar captando esses dados de certas aeronaves que tem um instrumento ADS-B a bordo, tá? E que emite esses sinais. E uma outra aplicação vai estar lendo esses dados e salvando nesse formato aqui JSON, tá? Depois a gente pode desenvolver também essa aplicação. Então eu já fiz aqui manualmente, tá? Criei esse arquivo e chutei esses campos aqui. Não necessariamente bate com a realidade do formato ADS-B, tá? Mas se não for, é bem próximo, tá? Então, o que esse formato JSON? Ele basicamente se abre com chaves, tá? Quando você tem só uma única instância daquele tipo de dado. No caso, aqui como eu tenho duas instâncias, então eu começo com colchete e para cada instância individual eu coloco entre chaves, tá? Então colchete no início, colchete no final e cada instância entre chaves. E aqui eu tenho os campos, que no caso serão as colunas da tabela que a gente vai criar lá no MySQL. Então, e o que está após os dois pontos é o dado propriamente dito, tá? daquela coluna. Tá? Então isso aqui foi só um exemplo, tá? Foi criado na mão mesmo. Então só tenho dois atributos aqui para demonstrar o nosso insert lá. Então o Python por padrão ele já claro, tendo a biblioteca já instalada no Python, tá? A biblioteca JSON, aí ele trabalha com esses dados aqui sem maiores problemas, tá bom? Desde que configurado direitinho. Então beleza, esse arquivo aqui que a aplicação vai ler. Então a aplicação é essa aqui, tá? O que ela faz é importar a biblioteca Connector do MySQL, tá? E também a biblioteca JSON, tá? Que é o formato do arquivo. Então aqui a gente vai fazer a aquisição dos dados a partir daquele arquivo lá, tá? Ele como está na mesma pasta corrente da aplicação, que é esse adsb.py aqui, então não precisam informar o path aqui, tá? Joga direto que ele vai já carregar. No modo só de leitura, tá? E vou jogar para essa variável data_item. E aqui o que a gente faz? A gente carrega um cursor, tá? E do cursor a gente executa só um select na tabela lá. Eu vou criar a tabela, na verdade já foi criada a tabela MSG, que seria a mensagem, né? A mensagem do ADS-B. Eu vou mostrar o resultado do select, tá? Então só para mostrar o antes e o depois da inserção, tá? Aqui a gente a partir do data_item que foi carregado aqui do load do arquivo JSON, a gente vai jogar para certas variáveis. Eu poderia jogar direto aqui, tá? No insert esses itens aqui, sem precisar jogar para uma variável, mas só para facilitar a leitura aqui do execute do insert, tá bom? Fica mais fácil. Então eu joguei em outra variável os valores desse vetor item aqui, tá? Por isso que é interessante você trabalhar com formatos de arquivos conhecidos pela linguagem de programação.
eu poderia muito bem jogar num formato qualquer aqui e fazer um AWK. Um AWK ia jogar só o que eu quisesse para determinadas variáveis, tá? Mas o bom de trabalhar com formato conhecido é isso. Eu já carrego direto aqui do vetor, tá? Eu fiz o carregamento do arquivo para esse vetor e depois eu faço o acesso indexado por cada campo, tá bom? Então é muito mais simples, tá? E aqui eu executo o insert, tá? Na tabela mensagem lá do MySQL, faço o commit, eu faço a consistência dos dados no banco de dados, consisto na verdade esses dados, né? Depois faço outro select para eu enxergar os dados que, só para curiosidade mesmo, a gente vai lá e vê os dados que a gente anteriormente fez o insert, tá? E aí eu printo esses dados, beleza? Esse aqui são os parâmetros de conexão ao banco de dados, tá? O IP do servidor, a porta, o banco de dados que a gente criou lá, que foi a DSB, o usuário remoto, a senha, tá? Então você precisa estar com isso aqui configurado direitinho para poder não ter o acesso negado lá no banco de dados, beleza? Aqui é só a continuação, tá? Paginada, beleza? Vamos voltar lá para o banco de dados para mostrar como está configurado lá. Voltando aqui, tá, vamos só aqui, então vou acessar com o usuário remoto que já foi previamente configurado. Então é MySQL user remoto -p TIOP 123. Beleza, estou acessando. Eu já já criei um banco de dados aqui, tá? Se eu for mostrar aqui os bancos configurados aqui, databases. Então já criei o ADSB, banco de dados ADSB. Então vamos fazer o load desse banco de dados e mostrar as tabelas criadas nele, né? Show tables. Daqui, tabela mensagem. Então, para criar o banco de dados e para criar a tabela, você pode olhar na internet que tem vários tutoriais aí para fazer isso, tá bom? Então, eu já fiz isso aqui previamente. Bora olhar como é que tá, quais são as colunas dessa tabela. Então, se a gente for olhar lá no arquivo, naquele arquivo JSON, são exatamente aqueles campos lá que estão entre chaves, que são as colunas aqui dessa tabela, tá? Então eu criei tudo como varchar de 30 campos, tá? De 30 bytes. Então é um campo texto, tá? Alfanumérico de 30 bytes, tá bom? Então já está tudo certinho aqui. Acho que tem já fiz alguns inserts aqui, vamos ver. Select mensagem. Deixa eu melhorar isso aqui. Tá. Então já tem 18. Eu fiz 18 inserções aqui. Vamos começar do zero. Eu vou limpar o que tem nessa. Zerar essa tabela aqui, tá? Então, truncate table, use message. Ok. O truncate não precisa de commit porque ele é um DML. Aliás, na verdade DDL, tá? DML que
os insert e update você tem que, ou delete, você tem que fazer o commit. No caso truncate não precisa, tá? Por padrão ele já faz. Então a gente viu aqui, ó, conjunto vazio, tá? Tabela vazia. Então não tem mais nada lá. Beleza? Vamos ouvir a porta do banco de dados para dar uma olhada aqui nas mensagens passando, né? Deixa eu ver aqui. Aqui. Beleza, ele tá ouvindo aí. Então vamos lá para a aplicação, vamos rodar a aplicação, tá? Beleza. Aplicação aqui no Windows, tá? Então vamos executar aqui. Esse cara aqui é só uma ideiazinha básica para Python. É bem leve, bem simples, tá? É um Wing, tá? Então pode usar ela como qualquer outra aí. Então vamos rodar aqui. Então a gente viu lá que o banco de dados não tem nada, tá? A tabela a gente zerou, a tabela não tem mais nada. Então o que ele vai fazer? Ele vai ler esse arquivo aqui, tá? Que tem esses dois atributos aqui, são, aliás, duas instâncias, tá? E carregar lá no banco de dados. Então após isso a gente vai fazer um insert lá, aliás um select, vai verificar que a gente tem, que a tabela tem duas linhas, tá bom? Então, vamos lá, vamos executar aqui. Então foi. Beleza. Então aqui a saída do console Python foram as duas linhas que ele fez a leitura lá do arquivo JSON, tá? E fez o insert no banco de dados. E aí esse select aqui após o insert, tá aqui, ó, verifica a tabela após o insert. É essa saída aqui do console, tá? São essas duas linhas. Beleza? E se a gente for lá, a gente vai verificar que foi feito. A gente executou o commit aqui, teve cuidado de executar o commit. Então voltando lá. Inclusive no TCP dump que a gente fez, ó, a gente viu aqui, ó. Essa aqui é a máquina cliente que fez o insert aqui no banco de dados, tá? Então o TCP dump aqui detectou as mensagens do Python fazendo insert de dados aqui no banco de dados, no MySQL, tá? Então agora se a gente for fazer um select aqui, a gente vai ver que tem agora duas linhas a tabela, tá aqui, exatamente o que a gente fez aqui, linha 1, tá? Row 1 e row 2, a outra tabela, beleza? Aliás, a outra instância, né, da tabela. Instância é mais utilizado quando você está trabalhando com linguagem orientada a objeto, né? Então você tem uma classe, a instância da classe é um objeto, né? Mas digamos, então seria linha mesmo, né? O mais correto é falar que é linha, tá? Uma linha da tabela, tá bom? Então tá aqui exatamente o que está lá no arquivo JSON, tá? Aqui o arquivo JSON, aqui. Então ele pegou esses dados e fez o parse, carregou lá naquelas variáveis que, aliás, carregou primeiramente no vetor, lá naquele vetor data item, aqui, e depois fez o insert no MySQL, beleza? Só um exemplo para você ver como trabalhar com banco de dados a partir de uma aplicação remota, tá bom? Então é isso. Valeu.